Falando de aos para os irmãos. Bom, irmãos, depois de alguns dias, né, sem fazer nenhum vídeo, nenhuma live, eu resolvi fazer uma pequena live aí para os irmãos hoje. Desde abril, né, da Páscoa que passou, eu tenho dado um tempo aí para começar a fazer as lives novamente. E aí hoje eu quero falar nesse tema sobre a mulher que misturou o fermento no meio da farinha. Vou colocar a capa aí novamente, aí essa capa aí. Eu lembro que eu já fiz um estudo sobre essa questão aí, da mulher misturando o fermento no meio da farinha. Estou trazendo novamente para os irmãos, porque essa questão aí é uma questão tremenda que está dentro das Escrituras. A única maneira para entender quem é essa mulher aí, o título aí está Quem é a mulher que misturou o fermento no meio da farinha? A única maneira de entender quem é essa mulher, que fermento é esse, que farinha é essa aí, é quando nós estudamos as 7 eras da igreja. Está registrado em Apocalipse, capítulo 2 em diante. Ali fala sobre as 7 eras da igreja. Quando nós pesquisamos as 7 eras da igreja, lendo aquelas cartas ali que foram enviadas para cada igreja ali, é que nós conseguimos descobrir quem é essa mulher. E quando nós descobrimos quem é essa mulher, nós podemos sair fora do sistema babilônico, o qual os crentes estão dentro dele hoje. Então, é muito importante o crente ter entendimento de quem é essa mulher aí. Para muitos líderes, para muitos pastores, essa mulher aí é a igreja do Machia. E o fermento que ela misturou no meio da farinha, eles falam que é o evangelho. Eles falam que o evangelho vai permeando em todas as áreas e alcança todas as pessoas do mundo inteiro. Então, eles falam que a mulher é a igreja do Machia e que o fermento é o evangelho. Totalmente errôneo esse ensinamento. Por quê? Porque essa mulher aí, ela não é a igreja do Machia. Essa mulher aí é uma mulher maligna e satânica. Essa mulher, ela, na verdade, ela arrebentou com o evangelho do Machia, com o evangelho verdadeiro. Ela arrebentou com a palavra do Eterno. Então, essa mulher, ela não é a igreja do Machia. É uma mulher satânica e maligna. E que todo crente deveria ter entendimento e saber que mulher é essa. Então, nesse estudo, nós vamos estar mostrando quem é esta mulher, o que é o fermento e o que é a farinha, aonde ela colocou o fermento. Ela pegou o fermento e colocou no meio da farinha. Então, nós vamos entrar nesse estudo mais uma vez, para nós entendermos claramente, mais uma vez, quem é essa mulher, o que é o fermento e o que é a farinha, onde ela colocou o fermento. E aí, o que acontece, então, irmãos? No final dessa live, essa live não vai ser uma live grande, vai ser uma live pequena. Depois nós vamos estar fazendo outras lives. E era para mim ter comparecido aí no canal Vídeos Prudentes, não teve como, a internet que está muito ruim. Eu creio que hoje vai dar certo. E outro dia também eu participo com os irmãos aí. Então, o que acontece, irmãos? No final dessa live, eu vou estar também falando um pouco aí sobre o final dos tempos, porque tudo aquilo que foi mostrado aí, nada daquilo está fora. Nós cremos na palavra do Eterno. Esse estudo vai ser bom para nós vermos essa questão, que tudo foi fermentado. O calendário caraíta aí não bateu. Eu creio que não está muito fora o ano, talvez seja agora o ano que vem, 2025, no máximo 2026, para o arrebatamento acontecer. Eu creio que o calendário caraíta não vai estar totalmente fora, errando aí vários anos, não. Porque as coisas que têm acontecido mostram que realmente nós estamos no final dos tempos e a tribulação está para ter início. E aí, no final dessa live aqui, eu vou estar falando mais uma vez sobre os acontecimentos aí que têm acontecido aí, falando sobre o anticristo, o antimachia, o falso profeta, a nova ordem mundial, mostrando que a nossa geração é a geração do fim. E que nós temos que permanecer firmes. Se o arrebatamento não acontecer na próxima Páscoa que vem agora, porque o nosso alvo é a Páscoa. Se não acontecer na próxima Páscoa, vamos aguardar a Páscoa de 2026. Mas tudo está aí. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, a nova ordem mundial está para ser estabelecida, mas para isso tudo acontecer, o filho varão tem que nascer e tem que ser arrebatado. Sem acontecer o primeiro arrebatamento, o arrebatamento do filho varão, não tem nova ordem mundial, não tem chegada do anticristo, do antimachia, não tem tribulação. Para tudo começar, tem que ocorrer primeiramente
o arrebatamento do filho varão, para poder isso tudo ter início. Então, primeira coisa que eu quero trazer nesse estudo, vou ler aqui. Vou colocar na tela aí uma tradução aí do Novo Mundo aí. Lucas 13, versículo 18 e 19. Não pode aproximar aí. Diz assim: assim ele acrescentou: aqui é semelhante o reino do Criador? Como posso compará-lo? Ele é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou na sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Então, irmãos, o versículo 20 é que ele vai falar do fermento, né? E novamente ele diz: com que posso comparar o reino do Criador? Ele é semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou fermentada, ficou totalmente fermentada. Irmãos, essa questão das parábolas de Yahshua, elas encaixam perfeitamente com as 7 eras da igreja. Quando Yahshua fala, com que eu vou comparar o reino do Criador? Ele usa a igreja representa o reino do Criador na terra. Então, essas parábolas falam do reino do Criador. Na tradução Almeida está no reino de Deus. Por que eu vou comparar o reino de Deus? Por que eu vou comparar o reino do Criador? A igreja do Mashiach representa o reino do Criador na terra. Então, essas parábolas que Yahshua fala aí, ele está falando do que iria acontecer com a igreja do Mashiach na terra. Se nós olharmos as parábolas e olharmos as 7 eras da igreja, nós vamos entender o que iria acontecer com a igreja do Mashiach durante a sua história na terra. As 7 cartas ali, que foram enviadas para as 7 igrejas, que representam as 7 eras da igreja na terra, até Yahshua voltar nas nuvens e a igreja encontrar com ele no arrebatamento, essas 7 cartas mostram tudo o que ia acontecer com a igreja na terra durante toda a sua história na terra. E essas parábolas também é a mesma coisa. Então, os irmãos podem ver aí que Yahshua começa falando de um grão de mostarda que se tornou uma grande árvore, na qual as aves do céu veio se aninhar. E aí, quando nós olhamos no livro de Marcos ali, a parábola do semeador, que ele fala que o homem saiu semeando a semente no campo, e depois ele fala que a semente é a palavra do Criador, e ele fala que uma parte caiu no meio dos espinhos, outra caiu no solo rochoso, e uma parte, as aves do céu, veio e comeu a semente. Lá na frente ele explica. Ele fala que as aves do céu são espíritos malignos, são demônios que se aninharam dentro dessa árvore. Então, o que acontece, irmãos? Esses demônios que se aninharam dentro dessa árvore, eu vou trazer o entendimento para os irmãos no decorrer do estudo, os irmãos vão ver que tudo se encaixa perfeitamente. São espíritos malignos que se infiltrou para dentro do cristianismo. Essa grande árvore aí, esse grão de mostarda aí, representa a igreja, que começou pequenininha. Por isso que Yahshua falou, alegrai-vos pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. A igreja começou pequena, mas lá na frente, ela se tornou uma grande árvore, se transformou no cristianismo hoje, aonde as aves dos céus, os espíritos malignos, se alinharam, entraram para dentro. Então, essas parábolas se encaixam perfeitamente com a história da igreja na face da terra. Começou com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que quando a igreja começou pequenininha. Quando chegou na era de Sardes, virou algo gigantesco por causa de Constantino. Então, uma coisa encaixa com a outra. Constantino chamou todo mundo para ser crente. Falou, quem quiser ser crente, não vai pagar imposto mais. Aí, o que aconteceu, então? Ficou degenerado. O grão de mostarda, ele fica no máximo 3 metros de altura. Se torna uma hortaliça, um arbusto pequenininho. Mas só que esse grão de mostarda aí que Yahshua está falando nele, não. Está falando que ele se tornou uma grande árvore. Algo degenerado. Não era para crescer dessa forma. Da mesma forma, a mulher pegou o fermento
e misturou no meio da farinha. E quando se faz isso, o que acontece? Incha, incha. A massa incha, fica grande. Então, não é da vontade do Criador. É algo degenerado. E o Eterno não está em nada que esteja degenerado. Então, quando os pastores falam que essa mulher é a igreja do Mashiach, ela não é a igreja do Mashiach. Essa mulher é maligna. Ela pegou o fermento e colocou no meio da farinha por conta própria. Não foi o Criador que mandou ela colocar. Ela colocou de propósito para arrebentar com a massa. Por quê? Porque a farinha é a palavra do Criador. É tanto que na foto aí, o irmão colocou a mulher despejando a farinha dentro da Bíblia aí, para olhar, dentro das Sagradas Escrituras, olha lá. Então, aliás, o fermento, colocando fermento dentro da farinha, dentro da palavra do Criador. Mas aonde eu vou ver isso? Que a farinha representa a palavra do Criador. Eu vou estar lendo agora para os irmãos. Reis 17, versículo 14, 1 Reis 17, versículo 14, diz assim: Pois assim fala Iau, o Criador de Israel, a vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que Iau enviar a chuva sobre a face da terra. Elias, Alial, foi enviado até essa mulher aqui, e ela falou para ele que só tinha lá na casa dela um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O azeite representa o Espírito do Criador. Significa que aquela mulher tinha uma porção do Espírito do Criador com ela e um pouco de entendimento da palavra do Criador ela tinha. A farinha representa a palavra de Yahweh. Cortado aqui, irmão? Eu creio que voltou. Está dando uma cortadinha. A internet aqui não está muito boa, não. Então, a farinha é para alimentar. A palavra de Yahweh também é para alimentar. O que Yahweh falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Então, a farinha ali representa a palavra de Yahweh. Ela tinha um pouco da palavra do Criador. E ela tinha um pouco de azeite. O azeite representa o Espírito do Criador. E aí, Yahweh fez o quê? Enviou um profeta até ela para poder trazer mais revelação com respeito a ele, para trazer mais entendimento para ela e encher ela do Espírito do Criador, porque ela ganhou o seu filho de volta, a sua fé foi renovada. E então, essa questão da farinha dentro da botija ali, o vaso representa a própria pessoa, representa aquela mulher. O vaso, a Escritura compara nós com o vaso. Então, dentro do vaso, dentro daquela mulher, só tinha um pouco de farinha, um pouco de revelação do Eterno e um pouco de azeite. Mas Iau completou aquele vaso até a tampa. Levou aquele profeta até ela para ela ganhar bastante revelação do Eterno, entendimento do Eterno e ser cheia do Espírito do Eterno. Então, a farinha representa a palavra de Iau. É através da farinha que se forma o pão. O pão, ele representa Yahshua, mas também representa a igreja do Mashiach. Porque no livro de Levítico fala para poder oferecer um pão com fermento, lá em oferta ao Criador, e um pão sem fermento. 2 pães com fermento e um pão sem fermento. Os 2 pães com fermento, um representa a igreja de Laodiceia, que está debaixo da idolatria, e os judeus. E o outro pão sem fermento representa a igreja de Filadélfia, que é as primícias, que vai ser apresentada a Yahweh, sem fermento. Então, Yahweh quer o fermento no meio da farinha? Não, porque o fermento em todas as escrituras, ele é considerado como algo maligno. Onde nós vamos observar isso? Nós vamos observar isso no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9 e 10. Ele fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 9, ele fala, lançai fora o fermento. Lança fora o fermento. Você deve celebrar a festa dos pães asmos. E lança fora todo o fermento, fermento da maldade, da malícia, da idolatria, todo tipo de fermento tem que ser lançado fora. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15 ao 20, e Êxodo 23, 15. Êxodo 12, 15 ao 20, fala que quando eles saíram lá do Egito, não deu tempo de fermentar. E eles, chegou lá na frente, o Criador falou, vocês vão fazer a festa 7 dias sem fermento. E se for encontrado fermento na casa de alguém, o tal será eliminado do meio de vocês. Porque o Criador não quer o fermento misturado no meio da farinha e misturado no meio do seu povo.
Por quê? Porque a farinha vai gerar a massa, vai gerar o pão. A farinha gera a massa. Ela forma a massa. A palavra do Criador forma a igreja dele, forma a igreja do Mashiach. É através da igreja que se forma, é através da palavra que se forma a igreja. É através da farinha que se forma a massa, se forma o pão. Por isso que Paulo falou, um pouco de fermento leveda a massa toda. Ele está querendo dizer, vocês é a massa, vocês têm que ser a massa pura para ser apresentada ao Criador. Pura de quê? Pura da idolatria, pura da hipocrisia. E Alcio falou que no livro de Mateus 16, versículo 6, Lucas 12, ele fala do fermento dos fariseus. Ele fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí ele pega e fala que o fermento dos fariseus ali é a falsa doutrina. Então, o que essa mulher fez? Essa mulher aqui misturou a falsa doutrina com as verdades do Criador. Essa mulher é satânica e maligna. O problema é que os pastores estão dizendo que essa mulher é a igreja do Mashiach. Ela não é a igreja do Mashiach. Ela é satânica, ela é diabólica. Por isso que lá na frente os irmãos vão ver que ela recebe o nome de Jezabel. É uma prostituta, totalmente corrompida e diabólica. Ela colocou o fermento, ela pegou o fermento e pôs lá dentro de propósito até que tudo ficasse fermentado. Então, quando nós olhamos as parábolas que Alcio fala nas parábolas, os irmãos podem ver que as parábolas narram tudo isso aí. Ele fala do joio que o maligno semeou no meio do trigo. Para quê? Corromper. Ele fala lá dessa grande árvore que cresceu. Ele fala da rede que pegou peixes bons e peixes ruins. Então, ele está sempre mostrando que o maligno está sempre misturando o bom, o mal com o bom. Ele está sempre misturando a mentira com a verdade, para tudo ficar corrompido. Ele detesta as coisas puras do Criador. Então, ele quer meter o dedão dele no meio e quer corromper tudo. E, para isso, ele fez o quê? Levantou essa mulher que está no Novo Testamento para poder fermentar todas as Escrituras. Então, quando eu falo que a Bíblia está totalmente paganizada, as pessoas não acreditam. Os evangélicos falam que a Bíblia ela é perfeita, ela não tem nenhum erro nela. Não, ela está toda fermentada. Foi Alcio que falou. A mulher pegou o fermento e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Aí os pastores, para tentar corrigir isso, eles falam, não, a mulher é a igreja. E o fermento é o evangelho, que permeia em tudo, que alcança o mundo inteiro. Não, o fermento é maligno. Em todas as partes da Escritura, fala que é para lançar fora o fermento. Lança fora o fermento. Paulo fala, vocês têm que ser uma massa pura, sem fermento. Israel foi liberto do Egito, e Alvo falou, é sem fermento, se encontrar fermento aí, no meio de vocês será eliminado. O tal será eliminado. O fermento tem que sair fora. Então, irmãos, é muita degradação que aconteceu no decorrer da história da igreja. A mulher, para poder descobrir quem é ela, tem que voltar, tem que ir lá e ler o Apocalipse, porque o Apocalipse vai falar da mulher, Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, é a igreja do Mashiach ali. Aí depois fala de outra mulher, montada numa besta, chamada de prostituta, que está cheia de nomes de blasfêmia. Aí é a mulher diabólica, é a Jezabel. Então, para entender que mulher é essa, tem que ler as 7 eras da igreja, tem que ler o Apocalipse, aí descobre-se que mulher é essa. E aí você vai entender se você está alimentando do fermento dessa mulher ou não. Se você lançou o fermento que essa mulher colocou aqui dentro fora, ou se você ainda continua comendo esse fermento. O quarto evangelho é um fermento que essa mulher pôs aqui dentro. Porque o quarto evangelho já mostrando que ele é gnóstico, mentiroso, prega um Deus homem encarnado que veio nessa terra. O cristianismo em peso está com a barriga cheia de fermento dessa mulher. Essa mulher, ela fez várias coisas para arrebentar com a palavra do Criador. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então, o que acontece? Aqui, ó. Então, eu já mostrei aqui que ele colocou as duas coisas juntinhas. Ele falou da grande árvore
o grão de mostarda que se tornou uma grande árvore, porque não era para ficar grande, não era para se tornar uma grande árvore, era para se tornar uma hortaliça pequena, não era para crescer demais, e depois ele vai e torna a confirmar. Ele pega e fala, a mulher colocou o fermento para inchar, para a igreja ficar grande, alcançar, o cristianismo tem que ele é grande, católicos, protestantes, inchado, está inchado, mas não é da vontade do Criador, é um pequeno rebanho. Alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino do céu. Então, o joio sempre é mais que o trigo, os filhos do diabo sempre é mais que os filhos do Criador. O Criador, ele não tem compromisso com volume, não. As coisas dele sempre é menos. As do diabo é exagerado. Então, irmãos, o que essa mulher fez? Daqui a pouco eu vou mostrar quem que é. Olha o que ela fez aqui. Ó. Na era de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa completamente casada. Completamente casada. Foi quando a igreja casou com o mundo. Foi na era de Pérgamo, ano 315. Constantino entrou para dentro da igreja, falou: quem quiser ser cristão e participar do cristianismo agora, e eu agora sou o líder, agora, junto com o Papa aí, com o Papa São Damasco, o Papa Teodoro aí, então, quem quiser participar do cristianismo agora não vai pagar imposto mais. Está livre de imposto. E aí, todo mundo veio para ser cristão. Constantino pegou, paganizou o cristianismo todinho, trouxe para dentro do cristianismo o Deus Sol, o Deus Porco. Vou colocar aí o Deus Porco aí agora. As imagens dele mais uma vez aí. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar a mulher. Olha aí, o que essa mulher fez? Ela colocou esse porco aí dentro do cristianismo. Nós sabemos hoje que é Jesus. O nome Iesus significa isto é porco. Jesus significa isto é um porco. Tá aí o porco aí da Igreja Católica. Aí, ó. Tá aí. Tá aí, pode passando. Os irmãos veem aí. Isso aí é o que a mulher fez. Ela colocou o Deus porco dentro da Bíblia. Isso é fermento. Isso é paganismo. Tá vendo aí? Colocou o Deus porco dentro. Deixa eu terminar, passar todas as imagens aí, para nós chegarmos onde eu quero. Quero mostrar quem é essa mulher e o estrago que ela fez. Aí, ó, esse foi um dos estragos que ela fez, foi assim, ó, colocar esse porco dentro do cristianismo, os crentes adorar ele. Jesus é o Deus porco da Igreja Católica. Seu nome é Yahshua, o nome verdadeiro do Mashiach. O Mashiach verdadeiro se chama Yahshua. Jesus não. Aí, ó, a camiseta desse cara aqui, que tem lá a Maria lá, que eles falam, a Semera mesmo, com o Deus porco lá, o Tamoso lá no braço lá. Aí, ó, escrito lá, porco dio, Deus porco. Aí, as camisetas que vendem lá na Itália, é isso aí, ó. Aí, ó, Jesus salve, olha o porquinho. Mas os crentes estão longe de ver isso. Os crentes das denominações estão longe de enxergar isso. Por quê? Porque eles não procuram saber quem é a mulher. Quem vai saber quem é a mulher é a Igreja de Filadélfia, os vencedores, o filho varão. Aí, ó. Esse aí, ó, Israel, a bandeira de Israel aí, ó. O Messias deles aí, o Deus porco. Emmanuel Macron é o Deus porco. Eles chamam ele de Jesus, o Salvador, o Emmanuel. Olha lá, os judeus vão receber o Deus porco, vai receber o Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron é o próprio Jesus, de olhos azuis, o galeguinho. Aí, ó, que era para vir. Então tá aí, ó, para ser adorado, Deus porco. Vou colocar o ostensório do Papa segurando o sol na mão, Deus Sol, porque Tammuz era conhecido como Deus Sol também, o Jesus ele era conhecido também como Deus Sol. Então, eu mandei para o irmão aí, esse o ostensório, aí ali. O que é isso aí? Idolatria, fermento, colocado pela mulher. A mulher colocou o Deus Sol dentro do cristianismo, olha o Deus Sol, colocou o Deus Porco, colocou o Deus Sol, tá vendo? Irmão, pode colocar também a imagem da Trindade. A imagem da Trindade. Quem colocou a Trindade? Aí. A mulher. A mulher que colocou a Trindade, os crentes adorar, o cristianismo adorar, um Deus com 3 cabeças. Mas fala, Deus Pai, Deus Filho, não existe. Só existe um Criador. Seu nome é Yahweh dos Exércitos. O filho dele é 100% homem. Yahshua Mashiach. A Trindade, ó. Colocado por essa mulher. Tá vendo aí? Agora, deixa eu passar para frente. Então, irmãos, a mulher nas Escrituras, ela representa um grupo de pessoas. No caso aqui, a mulher é uma hierarquia dentro da igreja. É uma hierarquia dentro da igreja. Deixa eu só calar o cachorrinho aqui que eu tô atrapalhando.
Então, a mulher, irmãos, ela é uma hierarquia que se infiltrou para dentro da igreja. Isso eu já mostrei em outros vídeos meus aí. Aonde eu vou encontrar essa mulher? Na carta dada à igreja de Pérgamo. Ali ela é chamada de Nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nicolaus. Nico significa subjugar. E Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que entrou para dentro da igreja para poder dominar a igreja do Machia e colocar o fermento dentro da palavra. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia Jerusalém, uma Bíblia católica. Ela tem 7 livros a mais do que a outra Bíblia evangélica. Ela está totalmente fermentada. Livros que não tem nem cabimento de ter entrado aqui dentro. Aqui, ó. Livros totalmente pagãos foi colocado aqui dentro. Aqui, ó. Então, quem ajuntou esses livros? Foi essa mulher. A hierarquia do catolicismo romano. Vou colocar a foto deles aí para vocês verem. Mais uma vez. Aí, assim, ó. A Bíblia foi formada pela Igreja Católica. Eu não estou falando as Escrituras, não. Estou falando a Bíblia. Bíblia significa o ajuntamento dos livros. Então, essa hierarquia aí é a Jezabel. Essa hierarquia aí é a mulher que Alcha falou que ia fermentar a palavra do Criador. Por quê? Porque quem determinou qual livro que ia entrar dentro formar a Bíblia, quais os livros que iria formar a Bíblia, foi o catolicismo romano. Olha ela aí com a taça na mão aí. Por que ela está com essa taça na mão? Porque Apocalipse 17 fala, viu uma mulher montada na besta, e fala, ela tinha uma taça na mão, com a qual ela embriagou todos os habitantes da terra, com o vinho da sua prostituição. O vinho da sua prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Prostituição no livro de Ezequiel significa idolatria. Toda vez que Israel cometia idolatria, Ial falava que eles tinham se prostituído com os ídolos. Eles estavam em prostituição com os ídolos. Essa mulher se prostituiu, adorando o Deus porco, adorando a Trindade, adorando Semiramis Tammuz. Vou colocar a imagem de Semiramis Tammuz para vocês verem. Todo tipo de paganismo, idolatria, entrou para dentro do cristianismo depois que Constantino entrou para dentro da igreja com essa hierarquia aí. Então, se os irmãos lerem as 7 eras da igreja, ler a carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, os irmãos vão ver que Éfeso não se fala em Nicolaítas. Foi a igreja em que os apóstolos administrou. Lá não existia uma hierarquia. Lá não tinha um maior do que o outro. Eles eram tudo igual e eram chamados de presbíteros. Só que com a morte deles, passou-se a era de Esmirna. Quando chega na era de Pérgamo, surge os Nicolaítas. Nicolaítas. É uma hierarquia que estava entrando para dentro da igreja. Papa, bispo, cardeais, arcebispo e Constantino mandando e tudo. E aí, depois que Constantino morreu, os papas continuou mandando até o dia de hoje. E aí, o que aconteceu? Constantino mandou fazer 50 Bíblias e entregar para os bispos. Quem garante que ele não mudou tudo? São Jerônimo sabia qual era o nome do Criador. Se você pesquisar na internet, você vai ver que Jerônimo era um padre, era um homem que traduzia a Bíblia do hebraico para o grego, do grego para o hebraico, e ele conhecia o nome do Criador. Mas por que ele não colocou na Vulgata Latina, a Bíblia que ele fez, por que ele não colocou o nome Yahweh, se ele sabia o nome? Ele colocou Senhor. Baal significa Senhor. Então, eles paganizaram tudo. Mani, Matite e Al colocaram Mateus, presente de Zeus. Então, esses nomes tudo em homenagem a Zeus, ao ídolo lá da Grécia, Mateus, Jebuseus, fariseus. Tudo foi ideia do catolicismo romano. Jesus, tudo a igreja católica que paganizou, colocou fermento. Quem determinou que a Bíblia seria dessa forma aqui, não foi Paulo, não foi nenhum dos apóstolos, foi a mulher, a hierarquia que entrou para dentro do catolicismo romano, foi os padres, foi os papas, foi a prostituta.
que embriagou todos os habitantes da terra com esse vinho da sua prostituição. O que é o vinho aí? O vinho é o fermento. O vinho é a Trindade. O vinho é Jesus, é Maria, é os santos, é todo tipo de idolatria. Tem que falar assim, com o vinho da sua prostituição. Ela prostituiu com os ídolos, com as imagens de escultura, com tudo quanto é tipo de aberração. E aí ela pegou o vinho, pegou o fermento. Se você quiser escolher fermento ou quiser escolher vinho, tudo é a mesma coisa. É porque, de um lado, a escritura mostra ela colocando fermento, para exemplificar para nós. Ó, o fermento é mau. Do outro lado, o Eterno mostra outro símbolo. Qual que é o outro símbolo que ele usa? Vinho. Ó, o vinho que a mulher colocou aí e deu para todo mundo tomar. Onde ela pôs esse vinho? Ela colocou dentro da taça de ouro. O ouro representa o próprio Criador. Então, ela está misturando as coisas santas com as coisas profanas, com as coisas imundas. Ela está profanando tudo. Ela profanou tudo. Esbagaçou. Ela pegou a pura palavra do Criador e enxertou o fermento aqui no meio. Então, aqui está tudo paganizado. Aí, hoje, nós temos que fazer o quê? Tirar o fermento, lançar fora o fermento, o apóstolo Paulo falou, lançar fora o fermento. O homem espiritual compara uma coisa espiritual com outra coisa espiritual, mas por ninguém ele é entendido. O homem espiritual consegue ler aqui e saber, ó, isso é coisa pagã, isso é diabólico, e o Eterno vai dando entendimento e ele vai tirando fora o fermento, até tirar totalmente fora o fermento da sua vida, da sua mente, que é o que o Criador quer. Do contrário, fica igual está o cristianismo aí hoje, ó, adorando Trindade, com os nicolaítas lá dentro, a hierarquia. Dentro do catolicismo romano está a Jezabel, Apocalipse 2, versículo 20. Ele fala, tens aí essa mulher Jezabel, é os nicolaítas. Essa mulher Jezabel. O que Jezabel fez? Por que Yahshua escolheu esse nome para dar para essa hierarquia aí? Por que Yahshua chamou essa hierarquia aí de Jezabel? Porque a Jezabel lutou contra os profetas do Criador no Velho Testamento o tempo todo. Ela perseguia eles e matava eles. Ela foi inimiga do nome do Criador. Ela não aceitava o nome do Criador. Ela pregava Baal, que significa Senhor, que é os pastores pregam hoje, os padres. Senhor, Senhor. Eles não chamam o Eterno pelo seu nome. Eles chamam de Senhor. Senhor significa Baal. Então, essa mulher, ela odeia o nome do Criador e odeia o nome do seu filho. Yahshua Mashiach. Por isso que o catolicismo romano jogou o nome Yahshua de lado e escolheu Jesus, o Deus porco. Ela que corrompeu tudo. Ela corrompeu tudo. Quando eu descubro quem é ela, eu entendo por que o nome Yahshua não está aqui. Eu entendo por que o nome Ial não está aqui mais. Porque a Jezabel do Velho Testamento odiava o nome do Criador e a Jezabel do Novo Testamento, que é essa hierarquia aí, ela odeia até hoje o nome do Mashiach e o nome do Criador. Por isso que esses dois nomes não estão mais nas Escrituras. Por isso que Yahshua chamou ela de Jezabel, porque a Jezabel do Velho Testamento odiava o nome do Eterno. Ela mandou matar Elias, correu atrás de Elias para poder matar, matou vários profetas, tudo por ódio ao nome do Criador. E o que mais que ela fez? Colocou Israel debaixo de idolatria, adorando a Baal e adorando outros ídolos. Ela colocou Israel debaixo de idolatria. O que essa Jezabel aí fez, essa hierarquia que está dentro do cristianismo aí, os papas, os bispos, cardeais, os arcebispos, fez? Trouxeram o paganismo todo para dentro do cristianismo. Trouxeram Tammuz, Semiramis, Deus Sol, Jesus, a boca da serpente aí, ó. Vamos quiser até aproximar. Como pode aproximar? Olha aí. Olha aí. Então, Satanás, a serpente, passou a usar essa mulher aí. Igual o diabo usou a Jezabel no Velho Testamento, Satanás está usando essa mulher aí até hoje para poder arrebentar com os católicos. Mas e os protestantes, Romeu? Os protestantes estão seguindo a doutrina dela até hoje. Por quê? Porque, é igual eu já falei num outro vídeo aí, a Jezabel teve uma filha chamada Atalia. Dentro do catolicismo romano tem a hierarquia católica. Dentro das denominações evangélicas tem a hierarquia evangélica. Apóstolos, bispos, presbíteros, pastores e diáconos. Criou-se uma hierarquia também dentro das igrejas evangélicas e das denominações evangélicas. Criou-se uma hierarquia. Essa é conhecida por nós hoje, que
que buscamos entender o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa nós entendemos como Atalia, filha de Jezabel. Agora, Jezabel é a hierarquia do catolicismo romano. Então, essas duas mulheres não valem nada. Elas estão ali para arrebentar com a igreja do Mashiach, corromper ela. Os pastores pregam a Trindade até hoje, pregam o Deus porco, que eles aprenderam lá com o catolicismo romano até hoje. Então, essa mulher que está no Velho Testamento e no Novo Testamento, no Velho Testamento, a Jezabel do Velho Testamento é uma sombra da Jezabel que iria surgir no Novo Testamento. Então, hoje, nós sabemos quem é a mulher que misturou o fermento no meio da farinha. A hierarquia da Igreja Católica. O Papa, os bispos, os arcebispos, os cardeais e os padres. Eles paganizaram toda a Bíblia. Paganizou tudo. Mudou nomes, acrescentou livros, acrescentou versículos, tudo para trazer confusão e fermentar a palavra do Criador, até que tudo ficasse fermentado. Está adorando a Trindade? É fermento da Igreja Católica, dos bispos da Igreja Católica. Está adorando o Deus porco, Jesus? Da Igreja Católica, adorando o Deus porco da Igreja Católica. Foi batizado na Trindade? Igreja Católica, a hierarquia, os papas, os bispos, os arcebispos. Olha lá a data, está tudo lá. Trindade surgiu no ano 381. Papa São Damasco e o imperador Teodósio que colocou. Ah, o Filho é Deus encarnado. Constantino, Concílio de Nicéia, ano 325. Tá entendendo? Tem um documento aí de um livro que eu comprei, um livro. Eu vou colocar a frase que o cara escreveu, eu fiz questão de printar para os irmãos verem. Eu vou colocar na tela e eu vou ler com os irmãos verem. Esse aí é a data da Trindade, ano 381, Constantino aí, ó. Então, Constantino não, Papa São Damasco e o imperador Teodósio. Constantino foi no ano 325, no Concílio de Nicéia, que ele determinou que o Filho era Deus encarnado. Tudo a mulher fermentando. Aí, ó, esse livro aí, ó. Similar é que aparece na parábola do fermento. Eis que uma mulher põe um punhado de fermento em 3 medidas de farinha. O ensino da igreja fica corrompido, não por estranhos, mas por elementos da própria igreja. Não são os membros, mas os líderes da igreja que causam tal dano. Tais líderes ocupam posições oficiais de mando, controlam e orientam toda a vida da igreja. A mulher, pois, representa a organização eclesiástica, cujos líderes continuamente inserem ensinos falsos na literatura da escola dominical e nos cursos de estudo dos futuros pregadores. O mesmo sucedeu na igreja de Tiatira. Naquela igreja havia um elemento firmemente estabelecido no trono, que corrompia a igreja inteira. A igreja católica gosta de se asseverar que é a igreja mãe e que os protestantes são as filhas prostitutas. Vivem a chamar os protestantes de volta ao seu aprisco. E isso ilude algumas pessoas. Beleza, mas realmente é a mãe e a filha. Hierarquia da igreja católica e hierarquia da igreja evangélica. Jezabel e Atalia. Põe o outro, irmão, para ver. Outro print. Tem um outro aí. Esse aí, ó. O conceito bíblico, no entanto, é bem diferente. Nessa carta de Tiatira, a hierarquia eclesiástica não representa a igreja inteira, mas é antes um tumor que precisa ser removido. As igrejas protestantes não se separaram da pseudo-igreja mãe. Pelo contrário, elas expulsaram a perversa mulher. Mentira. Isso aí já está errado. Os protestantes saíram de dentro da igreja católica. Martinho Lutero saiu lá de dentro. O protestantismo, e não Roma, está na verdadeira linha de sucessão cristã. Não está, não. Está seguindo Trindade e Jesus até hoje. Alguns pontos ele falhou. A linha vai de Pérgamo a Tiatira, e daí a Sardes. Jezabel é derrubada de seu lugar. Torna-se a mulher prostituta do 17º capítulo do Apocalipse. Realmente ela é a prostituta do Apocalipse 17, a Jezabel. Ó, não faz mais parte da igreja de Cristo. Antes é a igreja de Satanás. É a igreja do diabo mesmo. Por isso o Papa prega lá na boca da serpente. É a resposta de Satanás à igreja do Mashiach. Teve começo na Babilônia. Deu prosseguimento à idolatria babilônica. E no fim voltará à Babilônia. Assim é que a sua verdadeira natureza haverá de ser revelada.
buscou o paganismo todinho e jogou dentro da igreja do Mashiach. Misturou. Por que jogou dentro da igreja do Mashiach? Porque jogando o fermento dentro da Bíblia, a igreja, para ser formada, ela precisa alimentar da palavra. Mas ela vai lá e alimenta de uma palavra fermentada. Pronto, incha também junto, esbagaça tudo. Por isso que o crente tem que ser puro, nascer de uma semente pura, sem ser uma semente híbrida. Tudo que tem hibridizado não presta. Se nós voltarmos lá em Gênesis, lá, o que aconteceu lá em vários vídeos, eu falei isso. Eva deu ouvido à palavra da serpente. Primeiro, Ial deu para ela uma palavra pura. A igreja recebeu uma palavra pura dos apóstolos. O apóstolo Shaul entregou para a igreja. As cartas que ele escreveu, o Apocalipse, ele pegou tudo puro. Mas aí depois, Eva recebeu a palavra pura do Criador. Não come daquela árvore, porque no dia que comer, certamente morrereis. Mas ela deu ouvido à palavra da serpente. Certamente não morrereis. E ela aceitou a palavra da serpente. Então misturou a palavra da serpente com a palavra do Criador. Constantino chamou a igreja, chamou os seus padres, os seus bispos e trouxe. Vamos pregar que o Filho do Criador se chama Jesus e ele é Deus encarnado. Pronto, aceitou. Ano 325. Agora nós vamos pregar a Trindade. Pronto, aceitou. Agora nós vamos colocar Maria, Mãe de Deus. Pronto, aceitou. Agora vamos colocar que tem que adorar todas as imagens, esculturas, os santos. Aceitou. Foi trazendo. Vamos adorar o ostensório, o Deus Sol. Foi trazendo. Paganizou tudo. Por quê? Porque deu ouvido à palavra de Satanás. Satanás, no livro de Gênesis, queria hibridizar a palavra do Criador. Ele queria misturar a palavra dele com a palavra do Criador. Aonde ele queria fazer isso? Na mente de Eva. E Eva recebeu. Quando ela recebeu, ela caiu em transgressão. Lá fala, a mulher caiu em transgressão. A igreja caiu em transgressão no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir os bispos de Roma, recebeu os seus dogmas, os seus ensinamentos. Tudo é dogma. Se você ler lá, o dogma da Santíssima Trindade, ano 381. É dogmas, vários dogmas, que a mulher aceitou, a igreja verdadeira aceitou. Eva aceitou. A igreja do Mashiach aceitou o outro que viria depois. Paulo falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também, que é a igreja do Mashiach, sejam seduzidos e vão após outro, vão após o Jesus, que a serpente vai usar lá a mulher para poder introduzir no meio de vocês vão aceitar. Então, essa mulher aí, maligna, corrompeu tudo, paganizou tudo, paganizou a palavra do Criador, arrebentou com tudo, fez uma bagaceira. Então, o que nós temos que fazer agora? Lançar fora o fermento. Ial não esperou a massa fermentar lá no Egito para poder libertar eles, não. Então, a igreja de Filadélfia, Ial tirou o fermento dela, está trabalhando ainda, se tiver algum fermento, ele está tirando, a hora que tiver purinho, ele vai tirar ela dessa terra, vai libertar ela. Ele libertou o povo lá do Egito com mão forte. Ele vai arrebatar a igreja de Filadélfia com mão forte. Na hora que ela estiver totalmente purificada do fermento, ele vai tirar ela. Ele não vai permitir ela ficar aqui toda a vida, não, porque senão fermenta tudo de novo. Vira tudo bagunça de novo. Então, por isso que eu falo, irmão, vamos continuar na palavra da perseverança, com essa palavra que o Eterno nos deu, que é a revelação do seu nome, a revelação do nome do seu filho, emergir no nome correto, recusar a Trindade, recusar o Deus porco, sair fora de todo esse fermento do catolicismo romano que ele colocou no nosso meio, a hierarquia nós não aceita mais, nós não temos um cabelo, o nosso cabeça é Yahshua Mashiach, não existe um líder, um pastor, o pastor nosso é Yahshua Mashiach. Então, a Filadélfia é a única que vai estar na condição, ela vai estar totalmente restaurada, sem fermento. Por quê? Porque Yahshua falou o quê? Que ele está purificando uma igreja, para apresentar ela para ele sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem fermento, sem vinho da Babilônia. Tudo que vem da Babilônia tem que ser lançado fora. O fermento tem que ser lançado fora. Ok? Então agora nós já estamos sabendo quem é a mulher. A mulher que está registrada em Lucas 3, versículos 18 e 19, é a hierarquia da Igreja Católica, que fermentou a palavra do Eterno. Fermentou a palavra do Eterno.
Agora, a hierarquia da igreja evangélica, aí já é Atalia. É filha daquela hierarquia lá, porque é uma hierarquia também. Bispo, apóstolo, bispo, presbítero, pastores, evangelista e diáconos. Criou-se uma hierarquia para imitar, que a Bíblia não falha em momento algum. Teve Jezabel, teve Atalia. Agora tem a hierarquia da Igreja Católica e a hierarquia dentro das igrejas evangélicas. Então, debaixo do jugo da Atalia, adorando. A Atalia foi pior do que a mãe dela também. Pregou idolatria igual a mãe dela. Então, vamos entrar aqui agora aqui na questão, para nós terminar aqui. Eu não vou estender muito não, tá, irmãos? Então, o que acontece? Irmãos, trazendo agora para o tempo do fim, mostrando que o tempo acabou. O que acontece? Muitos irmãos, o arrebatamento não aconteceu em abril. Nós sabemos que é na primavera, na Páscoa, no dia 15 de Nissan, no dia 15 de abril. Isso aí não tem como sair fora. O ano é que pega. Ah, não bateu esse ano passado? Não, beleza. Não bateu esse ano, não? Beleza. E se não bateu o ano que vem? Vamos aguardar. Vamos aguardar o ano 2026. Tem tudo para ser agora o ano 2025. Vamos aguardar. Por quê? Porque só vai ser arrebatados aqueles que permanecer na perseverança. Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Só os perseverantes. Muitos já desistiram, já caiu pelo caminho. Não é assim, meu irmão. Quem colocou a mão no arado, não olhe para trás. E ela falou, quem colocar a mão no arado, não tem direito de olhar para trás. Vamos até o fim. Der o que der, nós não vamos abrir mão, não. É Iau e Iaucha. Deixa a pipoca estourar aí, deixa o mundo entrar em guerra, deixa bomba atômica, se for preciso bomba atômica cair num país, cair no outro, desastres naturais acontecendo. Fica firme, porque o princípio das dores já começou. O princípio das dores já começou. É terremoto, é furacão, é tsunami, é guerra, é violência, é anarquia no mundo inteiro. Estamos dentro do princípio das dores. Então, o que falta que nos mostra que está pertinho de acontecer? Que a nova ordem mundial já está aí. Isso aí era um tabu. Antigamente, quando falava nova ordem mundial, você falava teoria da conspiração. Agora, não tem nada disso. A nova ordem mundial está para chegar. E aí, o que acontece? Tem briga de gigantes acontecendo agora. Rússia contra OTAN. Para que eles estão brigando? Para poder ver quem vai estabelecer a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? É a tribulação. Pode colocar a capa aí da Rússia aí. Olha o que a Rússia fala aí. O objetivo da Rússia na Ucrânia é criar nova ordem mundial, diz Kremlin. Aí, ó. A Rússia quer criar a nova ordem mundial, ela quer liderar a nova ordem mundial. Olha ali, ó. Rússia. Putin anuncia nova ordem mundial e armas. Ó. Putin quer criar a nova ordem mundial ou não quer? A Rússia. Ele quer criar a nova ordem. Ele quer liderar a nova ordem mundial, melhor falando. Ele quer que a Rússia seja líder. Agora, do outro lado, nós temos quem? Europa. Emmanuel Macron. Precisamos de uma nova ordem global única. Tá vendo? Uma ordem global única. Então, de um lado, Rússia. Do outro, Europa. Tem mais aí. Aí, ó. Macron fala sobre nova ordem mundial. Então, nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, dois gigantes lutando para ver quem vai estabelecer a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? O governo da besta, o governo do anticristo, o governo do filho da perdição. Se tiver mais do Macron aí, pode colocar. Então, o que acontece, irmão? A estátua, coloca a estátua aí, irmão. Pode colocar. Aí, pode pôr. O presidente francês Macron defende a construção de uma nova era de globalização. Tá vendo, irmão? Então, nós estamos vendo diante do nosso olho. Macron da França se posiciona como líder do mundo. Ó, de um lado é Vladimir Putin querendo ser o líder do mundo, da nova ordem mundial. Do outro lado é Emmanuel Macron querendo ser o líder global, o líder da nova ordem mundial. Macron assume o seu papel de liderança global. Mas aí, a questão, então, é a seguinte, ó. Quem é o banqueiro socialista Emmanuel Macron? Pode ir passando, irmão. Pode ir passando. Emmanuel Macron da França é a maior esperança para uma nova ordem mundial. Beleza. Pode voltar a tela aqui agora. Então, o que acontece, irmão? Nós já sabemos que o filho da perdição, o anticristo,
o antimachia, ele vai vir e ele vai ser o líder da nova ordem mundial. E as escrituras nos mostram da onde ele vai vir. Coloca a imagem da estátua aí, mais uma vez, aquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Olha lá os pés da estátua, o sonho. A cabeça de ouro é a Babilônia, os peitos é os Medo e Pérsia, o ventre é a Grécia, as pernas é o Império Romano, e os dedos é o Império Romano voltando na forma de 10 países novamente. Mas o Império Romano está situado aonde? Europa. Aí, ó, essa estátua aí, quem fez essa imagem fez certinho. Pensa, Europa. Então, quem vai ganhar essa batalha? É a Rússia ou é a Europa? Lógico que é a Europa de Emmanuel Macron. Por que é a Europa? Porque o anticristo, filho da perdição, vem de lá, dos 10 países, dos 10 dedos da estátua lá. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 e 13, fala que os 10 países vai dar o poder para o anticristo, para o antimachia, para ele governar durante 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, versículo 24, fala dos 10 chifres, que no meio deles surge um outro pequeno, que fala blasfêmia contra o Criador. Então, o pequeno chifre que surge no meio dos 10 vai surgir aonde? Na Europa, porque é lá que estão os 10 países. Então, a Europa é o quê? É o antigo Império Romano, é as pernas da estátua que se transforma em 10. Os 10 países da Europa é o antigo Império Romano, as pernas da estátua de ferro, só que agora vai voltar na forma de 10 países. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: está havendo a disputa, a guerra está travada, já inteira 2 anos de guerra, está travada, a Rússia pegando apoio com Coreia do Norte, Irã mandando isso, Coreia do Norte mandando, OTAN fortalecendo a Ucrânia, porque eles querem ganhar a batalha para poder eleger o filhotinho deles, o filho da perdição. E nós sabemos que Emmanuel Macron é o filho da perdição, é o anticristo. Então, o cenário está pronto. Lembra dos vídeos que eu falei do príncipe de Ross, do príncipe de Gog? Vladimir Putin. Falei, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Papa Francisco. Esses 3 homens, os 3 homens que vão entrar, dar início na tribulação. É eles que vão dar início na tribulação e alguns deles vai ficar até o final da tribulação, como o Papa Francisco e Emmanuel Macron. Então, não tem para onde correr. A bomba vai estourar. O circo vai fechar. Olha o que ele fala aí sobre Emmanuel Macron. Pode colocar tudo isso com respeito a ele aí. Tiver aí, irmão. Aí, ó. O último, isso aí está escrito, o último presidente europeu, se eu não me engano. O último presidente da Europa, se eu não me engano. Eu acho que a tradução é essa. Mas pode ir passando aí as capas das revistas aí. Pode ir pulando. Aí, ó. O Salvador da Europa. Aí, se passando pelo Messias. Tudo isso nós já estamos careca de saber que de Filadélfia. Foi ele grandão na capa aí, chegando. Arrebatamento. Então está tudo diante dos nossos olhos. Nada mudou. Tá vendo? Macron diz que vitória da direita pode gerar guerra civil, porque ele quer que a esquerda manda no mundo inteiro. Então, pode ir passando. Deixa eu ver mais. Então irmãos, a guerra de Gog já está em andamento. Quando acontecer a guerra de Gog, é ali que acontece o arrebatamento do filho varão. Sai junto. Por quê? Porque ele não vai passar pelos 7 anos de tribulação. Ezequiel 39 fala que as armas serão usadas durante 7 anos. As armas da Rússia serão usadas por Israel durante 7 anos. É os 7 anos da tribulação. Então, Vladimir Putin é uma chave também, junto com o filho varão, para poder desencadear, abrir a última semana de Daniel, a semana de 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, que é 7 anos de tribulação. Então, o anticristo, para ele chegar e fazer essa aliança, esse acordo de paz, tem que acontecer a guerra de Gog. A Rússia tem que vir contra Israel. Só que tudo já está pronto. Israel já está em guerra contra o mundo islâmico. Israel está guerreando. Hamas e Líbano agora. Está pronto para invadir o Líbano. E aí o que vai acontecer, irmãos? O Irã vai entrar nessa guerra. Na hora que o Irã... Aproxima aí, irmão. Ó. Irã e Talibã discutem ações conjuntas contra Israel. Turquia também, que é Torgama também está pronto para entrar na batalha contra Israel.
Então, de um lado, nós temos a Rússia já guerreando lá contra a Ucrânia, por quê? Porque no livro de Ezequiel fala, farei com que você dê meia volta e desça contra Israel, venha para os montes de Israel, vou colocar um anzol no seu queixo, vou fazer você dar meia volta. Já está pronto lá para dar meia volta, já está em guerra, desgastando. A OTAN está fazendo a economia da Rússia enfraquecer também, bombardeando seus postos de petróleo. Eu vi agora esses dias que bombardeou mais de 30 pontos lá de postos, dos postos de petróleo lá da Rússia. O forte da Rússia é vender gás e petróleo para os outros países para poder abastecer a sua máquina de guerra. Só que aí a OTAN está investindo pesado para poder quebrar a Rússia e quebrar o mundo inteiro. Eles querem quebrar o mundo inteiro para poder fazer o reset mundial. E aí o anticristo, filho da perdição, vir trazendo a solução para o mundo aí, trazer a nova moeda, a moeda mundial, para restaurar a economia do mundo. E ele vai aparecer como um salvador do mundo. Por isso que fala que Macron se posiciona como líder do mundo. Macron se posiciona como aquele que quer restaurar o planeta novamente. Tudo pronto. Rússia dá meia volta, Israel para o Líbano, entra em guerra com o Líbano, Hamas, Irã entra no meio, vira aquela bagunça, a Rússia já está fraca financeiramente, vê que lá não vai dar em nada, é só prejuízo, dá meia volta e desce para fazer despojo, igual está no livro de Ezequiel. Muitos vão dizer, você está descendo para poder fazer despojo, tomar o gás e o petróleo de Israel, né? Você está descendo é para isso. Só que na hora que eu descer para fazer isso, dentro da guerra de Gog ali, é a hora do nascimento do filho varão, do arrebatamento. O arrebatamento acontecer é praticamente junto com a guerra de Gog. Então, todo o cenário está pronto. A profecia das 2.300 tardes não está fora, aqui lá mesmo, não tem para onde correr daquilo. Pequeno chifre foi para o Oriente, foi para o Ocidente, foi para a terra do esplendor, depois levantou contra as estrelas dos céus, calcou aos pés, tirou o sacrifício do cordeiro, colocou o sacrifício do porco e vai até o Mashiach descer nas nuvens para arrebentar com o pequeno chifre, com o Império Romano, encabeçado pelo filho da perdição, Emmanuel Macron. Então, todo o cenário está pronto. A profecia das 2.300 tardes, se o calendário dos Caraítas não bateu esse ano, vamos aguardar o ano que vem, porque uns falam, o Mashiach morreu com 31 anos, com 30 anos, com 31, com 32, com 33. Não estamos longe, não. Estamos aí, por quê? Porque as duas bestas estão em cima da terra. Olha o falso profeta. Papa Francisco é o falso profeta, o homem só solta heresia, uma atrás da outra. O único papa jesuíta que o catolicismo romano já teve até hoje é ele. Jesuíta, comunista, de esquerda, quer a nova ordem mundial, trabalha para isso, junto com o Macron, está ali, está pareado, está junto. A besta que sobe do mar, Emmanuel Macron, já está em cima da terra. Vladimir Putin em guerra. O homem invadiu um país. É brincadeira invadir um país? Tentar tomar um país na marra, na força. Olha o que está dando aquilo. Já morreu mais de 1 bilhão de soldados dos dois lados. Então, o que acontece? A guerra de Massada. Tem historiador que falou ano 73, outros falam 74. Qual é o documento aí, irmão? Então, aí, ó. O cerco de Massada foi um dos últimos eventos da Primeira Guerra Romana-Judaica. Acordo entre 73 e 74, ó. Ocorrido entre 73 e 74 no alto de uma elevação. Se foi no ano 74, o ano 73 agora não é mais. Então, se foi no ano 74, vai bater no ano que vem, porque aí o ano jubileu vai cair em 2032. 2032. Pega do ano que vem, soma-se mais 7 anos para frente. Cai em 2032. Aí, o ciclo de 7 em 7 vai bater certinho. Vamos aguardar. Se passar o ano que vem, vamos aguardar o outro ano. As bestas já está tudo em cima da terra. As guerras já estão acontecendo. O clima do mundo já mudou tudo. Eles agora estão batendo na área climática agora. Chuva para todo lado. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Catástrofe para tudo enquanto é lado. Os países tudo quebrando. Para poder eles virem com a nova ordem mundial. Ok, irmãos? Vamos ficar firmes. Shalom de Alcha. Aqueles que perseverar, é na perseverança. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Shalom de Alcha para todos. Aleluia.
ele pergunta, assim que aquele povo me perguntaram, tipo querendo conhecer o seu nome, direi como. O Criador e louco ele responde na língua original de Israel. Vai, diga eu sou quem só fala, Yahweh é meu nome. De geração em geração meu nome será lembrado com toda a gente. Yahweh Al Shaddai é o meu nome e para sempre. Das línguas que hoje existem, o nome de uma pessoa já nunca se muda. Então o nome do Pai por o que mudaram para nomes de ídolos. Nome do Salvador e também já mudaram. Hoje não é conhecido Yahushua Mashiach. Sacerdotes condenavam os discípulos por causa desse nome. Foi plano do diabo que isso ocorra, escondendo o nome do Pai e Filho, para que o mundo passe adorando ídolos, nomes blasfêmicos. João já revelou que aquela besta estava cheio de nome de blasfêmias, abrindo sua boca blasfemando o nome do Santíssimo. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Provérbios no seu capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ezequiel 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, o Santo de Israel. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre.